Pessoal, bom dia. Então, o tema da nossa catequese de hoje é Eucaristia. Estamos falando sobre os 7 sacramentos, né? Falamos já sobre o batismo, falamos sobre o crisma, hoje falamos sobre a Eucaristia. Esses 3 sacramentos são os sacramentos da iniciação cristã, né? O batismo é a nossa adesão à igreja, quando nós nos tornamos católicos de verdade, incorporados no corpo místico de Cristo, que é a igreja. O crisma ou a confirmação, nós nos tornamos missionários pelo poder do Espírito Santo, capazes de anunciar o reino de Deus e propagar, expandir o reino de Deus pela nossa vida. E o Espírito Santo é derramado em nós de maneira plena. Então, no crisma, a gente diz que a gente confirma a nossa fé católica e a partir daquele momento nós nos tornamos apóstolos também. Não apóstolos em primeiro grau, como são os bispos, né? Os bispos são apóstolos literalmente, né? Porque os bispos são sucessores dos apóstolos. Mas apóstolo no sentido daquele que exerce um apostolado. Então esse é o crisma, segundo sacramento da iniciação. E hoje a gente vai falar sobre o sacramento da Eucaristia. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1324, diz que a Eucaristia é a fonte e ápice da vida eclesial. O que significa isso? Fonte, olha só que forte essa sentença do parágrafo 1324. É a fonte e o ápice da vida da igreja. Eclésia é igreja, né? Eclésia é igreja em grego. Então é a fonte e ápice da vida eclesial, da vida eclesiástica. Por isso que eu coloquei ali, né? Eucaristia, o sol da igreja. E esse é o parágrafo que eu citei, o 1324, ali eu referenciei o 1322 e 1323. A gente vai trabalhar esses 2 parágrafos do Catecismo da Igreja Católica. O que seria a fonte e o ápice da vida eclesial? É o sol da igreja. A igreja vive para a Eucaristia e a igreja vive da Eucaristia. A palavra Eucaristia significa ação de graças, né? Ação de graças. Mas por quê? Qual é o sentido de chamar a Eucaristia de ação de graças e o que é a Eucaristia? Então a gente precisa entender isso. No parágrafo 1322, o Catecismo ele diz assim, a Santa Eucaristia conclui a iniciação cristã. Então, batismo, crisma e Eucaristia. Os que foram elevados à dignidade do sacerdócio régio pelo batismo e configurados mais profundamente a Cristo pela confirmação, estes, por meio da Eucaristia, participam com toda a comunidade do próprio sacrifício do Senhor. Então aqui, o Catecismo diz que a Eucaristia é o santo sacrifício. Vocês lembram daquela catequese que a gente fez sobre a Santa Missa? Que é a missa? Vocês já viram o padre dizer assim, vamos celebrar essa Eucaristia na intenção de fulano de tal. Então, por muitas vezes, a igreja se refere à missa com o nome de Eucaristia. Então, a Eucaristia, ela é a celebração do sacramento e também é a presença permanente de Jesus nas espécies eucarísticas. Então, o ato de celebrar a missa é a Eucaristia. E a presença real de Jesus nas espécies, sob a aparência do pão e do vinho, é a Eucaristia. Por isso que a palavra Eucaristia significa ação de graças, porque é o nosso maior dom, é o maior presente. Como diz o Catecismo, parágrafo 324, é a fonte e o ápice da vida eclesial. É o nosso maior dom. Qual foi o maior dom que nós recebemos? Deus se fez homem para morrer por nós e operar assim a nossa redenção. As portas do inferno estavam abertas para nós, as portas do céu estavam fechadas para nós. Por causa do nosso pecado, não tínhamos como nos reconciliar com Deus de maneira perfeita. Então o próprio Deus, querendo nos reconciliar com Ele, se faz homem, vem a nós como homem, vive 30 anos no noviciado oculto na casa de Nazaré, prega 3 anos na sua vida pública, padece 3 horas na cruz. Morre e ressuscita ao 3º dia. Então, a paixão, morte e ressurreição de Jesus é o nosso maior dom. É a maior misericórdia que Deus operou por nós, é a paixão, morte e ressurreição.
E Jesus ficou tão feliz em nos remir, meio que um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que ele sofria extremamente na sua paixão, dali ele tinha a felicidade de saber que estava remindo a humanidade. Vocês viram aquele filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson? Não viram? Ficou com medo? Assista, é um excelente filme, cara. Na verdade, o melhor filme que eu já vi na minha vida. Ele é muito bíblico. Você vendo o filme, você lembra dos trechos do Evangelho, porque ele é o copia e cola do Evangelho, aquele filme. Muito bom. Nesse filme, no momento do carregamento da cruz, uma das quedas, Jesus cai carregando a cruz. São João sabia que pelo caminho que eles estavam fazendo carregando a cruz, eles deveriam passar por um determinado local. Então ele leva a Nossa Senhora a esse local para que Nossa Senhora se encontrasse com Jesus. Ela queria se encontrar com Jesus. E dito e feito, né? Ele fica tipo num corredor, sabendo que Jesus passaria por ali carregando a cruz. E Nossa Senhora fica aguardando. Quando Jesus passa, Nossa Senhora vê Jesus, é exatamente o momento que Jesus se desequilibra e cai. E quando Jesus cai, Nossa Senhora corre a ele, se lembrando da infância dele, uma vez que ele havia caído quando ele era criança. Nossa Senhora corre ao encontro de Jesus e abraça Jesus. E Jesus olha para Nossa Senhora e fala assim: eis que faço novas todas as coisas. É uma palavra lá do Apocalipse, né? Eis que faço novas todas as coisas. Então Jesus estava mostrando que pela sua paixão ele estava operando a nossa redenção. Entendeu? É como se ele estivesse falando para Nossa Senhora: aguenta firme. Estamos operando a redenção dos homens. Eis que faço novas todas as coisas. Então a missa é a atualização desse sacrifício, porque Jesus, que nos amou tanto, como vai dizer São João, João capítulo 13, versículo 1, tendo amado os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Esse extremo de amor de Deus por nós, na cruz, na sua paixão, Jesus quis que se perdurasse ao longo de toda a história da igreja, até a sua segunda vinda gloriosa. E esse perdurar da paixão de Jesus é a missa, é a Eucaristia. Por isso, ação de graças. Na missa, na Eucaristia, participamos da paixão de Deus que se renova sobre o altar e agradecemos a Ele por ter operado a nossa redenção. Por isso que é ação de graças. Depois, Jesus permanece presente nas espécies eucarísticas, na reserva eucarística que é colocada no sacrário. Para que a reserva eucarística é colocada no sacrário? Primeiro, para a comunhão daqueles que não puderam participar da missa, são os doentes, não têm condições de vir à missa, então é levado para eles a Eucaristia. É colocado no sacrário para o viático. O que é o viático? O viático é a comunhão de viagem, né? A palavra viático significa viagem. É a comunhão daqueles que estão à beira da morte, que vão morrer. Então é a última comunhão que vai preparar a pessoa para essa grande viagem para a eternidade. Por isso, viático. Então a Eucaristia é colocada no sacrário como viático para aqueles que estão falecendo. E ela é colocada no sacrário para a adoração eucarística, para que nós possamos estar continuamente na presença de Deus. Porque Deus está presente na Eucaristia. Olha que dom que é a Eucaristia e como que nós precisamos render graças. Porque na Eucaristia temos Deus sob as espécies do pão e do vinho. São Tomás de Aquino dizia assim, na cruz, Jesus escondia sua divindade. Quando Jesus estava pregado na cruz, as pessoas viam que um homem, tudo destruído, né? Todo chagado. Os ossos de Jesus pendiam. A flagelação de Jesus foi feita com escorpiões, que era um tipo de chicote que ele batia, tinha um pedacinho de osso que penetrava na carne e arrancava pedaços da carne. Então as costelas de Jesus estavam todas expostas. O osso do ombro de Jesus estava exposto. Jesus estava completamente chagado na cruz. O que eles viam na cruz? Viam um homem desfigurado, né? Como vai dizer como vai dizer Isaías, o profeta Isaías, né? Não tinha beleza alguma, né? Desfigurado, destruído. Via-se um homem destruído, estava morrendo. É o que as pessoas viam. Então São Tomás de Aquino diz: na cruz o Senhor escondia a sua divindade. Na Eucaristia ele esconde também a sua humanidade. Então na Eucaristia a gente não vê nem Deus divino, nem Deus humano. Mas ele vai dizer o próprio São Tomás, né? Mas creio em ambas e peço, como bom ladrão.
ao teu lado eternamente ser feliz então. Na cruz, o Senhor escondia a sua divindade, na Eucaristia se esconde a sua humanidade. Creio em ambas e peço como bom ladrão. Ao teu lado, eternamente ser feliz então. A Eucaristia é o próprio Deus presente. Por isso a ação de graças, por isso esse nome, Eucaristia, ação de graças. A gente também diz Santíssimo Sacramento, né? Tão sublime sacramento, o Santíssimo Sacramento do altar, são nomes que nós damos para a presença real de Jesus na Eucaristia. Também esse nome, presença real, as pessoas dizem a presença real de Jesus. Jesus sacramentado. Tem muita gente que fala Jesus sacramentado. Eu gosto desse nome, Jesus sacramentado, porque lembra bem as pessoas o que é a presença real de Jesus na Eucaristia, que é Jesus mesmo no sacramento. Então, Jesus sacramentado. Mas a igreja sempre ao longo da sua história, sempre se referiu à presença real de Jesus nas espécies eucarísticas como Eucaristia, como ação de graça, porque é o nosso maior dom, é o nosso maior presente. E continua o Catecismo no parágrafo 1323, dizendo assim: na última ceia, na noite em que foi entregue, nosso Salvador instituiu o sacrifício eucarístico de seu corpo e sangue. Quando que foi isso? Na última ceia, quando foi entregue, vai dizer o Catecismo, Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia no seu corpo e no seu sangue. Está em Mateus capítulo 26, versículo 26. O Evangelho diz assim, Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o benzeu, e partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois, tomando o cálice, deu graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. Vocês já viram isso alguma vez? Ou todas as vezes, né? Todas as missas, é isso que nós celebramos, se torna presente no tempo e no espaço, naquele momento do Santo Sacrifício, quando o sacerdote diz essas palavras, as palavras de Mateus, capítulo 26, versículo 26. Então o Catecismo diz: na última ceia, na noite em que foi entregue, nosso Senhor instituiu o sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue, com o qual perpetua pelos séculos até a sua volta o sacrifício da cruz. Então ele perpetua pelos séculos, até ele voltar na sua segunda vida gloriosa, aquilo que operou no Calvário, o santo sacrifício. Confiando deste modo à Igreja, sua amada esposa, o memorial de sua morte e ressurreição, sacramento da piedade. Você lembra que a gente falou na semana passada, não, né? No mês passado, dos 7 dons do Espírito Santo. Tem o dom da piedade, né? Vocês lembram o que é o dom da piedade? Dom de amar a Deus. Pio é o que ama a Deus. Maiara tá ligeira. Pio é o que ama a Deus. Ímpio é o que não ama a Deus. Padre Pio, né? São Pio de Pietrelcina, aquele que ama a Deus. São Pio X, Pio XII. Tem 12 papas com o nome de Pio, né? Então, piedoso é aquele que ama a Deus. Ímpio é aquele que não ama a Deus. Então, olha o que diz o Catecismo. Sacramento da piedade. Esse é um sacramento para amarmos a Deus. Eu quero falar um pouco sobre isso. Sobre o sacramento da piedade, que vai dizer o Catecismo. Sem ser semana passada, na semana anterior, na semana retrasada, a gente celebrou a festa do Coração de Jesus. Vocês lembram disso? Solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Não sei se o padre falou na missa que vocês foram sobre a história dessa aparição do Sagrado Coração de Jesus. Alguém falou para vocês? Hein? É uma história longa, eu fiz uma catequese sobre isso lá em Caraguá e vou postar inclusive hoje no canal. Depois, se vocês quiserem assistir, tiverem paciência, são 58 minutos. Ali eu conto a história da aparição, conto a história da vidente, Santa Margarida Maria Alacoque, conto as 12 promessas que Jesus fez e apresento como vivia a devoção ao Sagrado Coração. São 58 minutos, então a gente não tem tempo para fazer esse comentário aqui hoje, mas eu quero, a partir dessa palavra do Catecismo, parágrafo 1323, que a Eucaristia é o dom da piedade, é o dom do amor a Deus, né? Sacramento da piedade. Eu quero lembrar vocês do Sagrado Coração de Jesus e da Eucaristia. O Sagrado Coração de Jesus, ele tem tudo a ver com a Eucaristia. Por quê? Santa Margarida Maria Alacoque estava adorando a Jesus eucarístico exposto no ostensório.
Então Jesus estava exposto no ostensório, ela estava fazendo uma adoração eucarística. Então, a partir do ostensório, Jesus se revela, aparece para ela, com o coração para fora do peito, como a gente vê nas imagens do Sagrado Coração de Jesus. Parece com o coração para fora do peito, e Jesus diz: eis o coração que tanto tem amado os homens e que só encontra ingratidão, impiedade, desamor e sacrilégio por parte deles. Então Jesus que diz que no sacramento da Eucaristia, ele fala exatamente isso: neste sacramento, eis o coração que tanto tem amado os homens e que só tem encontrado ingratidão, impiedade, sacrilégios neste sacramento. Ele diz então que o sacramento do altar, que é a Eucaristia, é o coração dele. Só que isso foi no ano de 1673. A gente só vai entender isso de fato no ano de 1980. Vocês lembram o que aconteceu em 1980? Eu nasci em 80, gente. Não é meu nascimento, não é meu nascimento. Uma coisa muito mais importante do que o meu nascimento. Vocês lembram do milagre eucarístico Lanciano, né? Aconteceu no ano 750 na cidade de Lanciano, na Itália. Um sacerdote, celebrando a Eucaristia, levantou a espécie do pão. Ele tinha dúvidas, mas ele tinha pedido a Deus que tirasse do coração dele aquelas dúvidas. Então, quando ele ergue a espécie do pão e diz: tomai todos e comei, isso é o meu corpo, a espécie do pão na mão dele se torna um pedaço de carne, e o cálice, o vinho, se torna sangue vivo. Até hoje essa carne está lá em Lanciano, e esse vinho está em Lanciano também coagulado em 5 coágulos. Formou 5 coágulos de sangue, como se fossem 5 pedaços de sangue coagulado. Está lá exposto para adoração. No ano de 1970, esse milagre foi submetido à ciência. E 2 histologistas, chamados Dr. Linneu e Dr. Pacelli, estudaram durante 10 anos, durante 1970 a 1980, o milagre eucarístico Lanciano. Em 1980, eles mandaram um telegrama para os freis que tomavam conta do santuário de Lanciano. Eram freis franciscanos, caputinhos, e no telegrama estava escrito: et verbum carum factum est, e o verbo se fez carne. E no laudo do milagre, eles diziam assim: a espécie de carne, o pedaço de carne, é um corte do endocárdio, do miocárdio e do nervo vago. É um pedaço do coração, cortado. E ele diz: cortado de maneira impossível de ser reproduzida por um bisturi humano. Ou seja, de uma maneira que jamais alguém poderia cortar. Então é uma fatia no coração humano. E ele diz: o sangue é o sangue de um homem com as mesmas propriedades do sangue de um homem vivo. E esse sangue já tinha desde do ano 750 até 1980. Ou seja, quase 1.250 anos esse sangue estava lá. E é o mesmo sangue do tipo AB do Santo Sudário de Turim. Ou seja, a ciência atesta que a Eucaristia é o coração de Jesus. É por isso que no ano 1673, Jesus aparece a Santa Margarida Maria Alacoque e diz: eis o coração que tanto tem amado os homens. Que coração é esse que tem tanto amado os homens? O coração eucarístico de Jesus. E o que Jesus pede a Santa Margarida Maria Alacoque? Eu quero que você celebre a festa do meu coração na 8ª de Corpus Christi, na primeira sexta-feira depois da 8ª de Corpus Christi. Que é a festa de Corpus Christi? A festa do corpo de Deus, a festa da Eucaristia. Então se celebra o Corpus Christi na quinta-feira, passa-se 8 dias, depois de 8 dias da festa de Corpus Christi, na primeira sexta-feira, da 8º dia da festa de Corpus Christi, é a festa do Sagrado Coração de Jesus. Então, esse é o sacramento da piedade, é o amor de Deus. Quando você for receber a Eucaristia, quando você estiver diante de Jesus sacramentado no sacrário, saiba, você está diante do amor de Deus. Você está diante de Deus que te amou até o extremo, como vai dizer João, capítulo 13, versículo 1. Tendo amado os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Você está diante do Deus que te amou até o extremo, e na Eucaristia Ele te dá o seu próprio coração. Esse é o sacramento da piedade, o sacramento do amor de Deus. Amor com amor se paga. Amor com amor se paga. Qual deve ser a nossa devoção eucarística? Qual deve ser a nossa devoção para a presença real de Jesus na Eucaristia?
Precisamos amar ele de volta. E continua o catecismo. Sacramento da piedade, sinal de unidade. Por que sinal de unidade? Porque a Eucaristia é celebrada na Igreja Universal, na Igreja no mundo inteiro. A mesma Eucaristia que é celebrada aqui na Paróquia do Belém, celebrada lá no Japão, na China, ou seja onde for que haja uma Igreja Católica, é celebrada a mesma Eucaristia. Sinal de unidade. Vínculo de caridade. A caridade significa amor, né? Caritas é amor. Caritas. O português se diferenciou essa palavra. Caritas, em português, veio como caridade, também como amor. Mas no latim é apenas caritas, né? Ele diz aqui, vínculo de caridade. Se a Eucaristia é o amor de Deus, que é dado por nós, amor com amor se paga, na Eucaristia também nós precisamos depositar o nosso amor. Por isso que tem aquela musiquinha, né? Eu quisera, Jesus adorado, né? Aos teus pés sempre estar. Por quê? Todo o meu amor precisa estar depositado aos pés de Jesus Eucarístico. Isso é antecipação do paraíso. Por isso vai dizer, vínculo de caridade, banquete pascal em que Cristo é recebido como alimento. O Espírito é acumulado de graça e nos é dado o penhor da glória futura. Por que nos é dado o penhor da glória futura? O que nós vamos fazer eternamente no céu? Amar e adorar a Deus. E a gente ama e adora a Deus na Eucaristia. O Catecismo diz que a Eucaristia é penhor da glória futura. A palavra penhor quer dizer garantia, né? A Eucaristia é olha que coisa tremenda, é uma garantia do céu. Se você ama a Jesus, porque é sacramento de piedade, vínculo de caridade, se você ama a Jesus na Eucaristia, se você tem um coração verdadeiramente eucarístico, Jesus te promete a vida eterna. E essa promessa está em João capítulo 6, versículo 54, em que ele diz assim, vou pegar a partir do versículo 53. Jesus disse-lhes, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. O que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha a promessa de Jesus. O que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É penhor de vida eterna porque sai dos lábios de Jesus. Foi o próprio Jesus que disse, se você tiver um coração eucarístico, se você tiver um coração adorador, eu te darei a vida eterna. E lembra que eu falava do Sagrado Coração de Jesus? E que Jesus deu 12 promessas a Santa Margarida Maria Alacoque? A 12ª promessa de Jesus a Santa Margarida é exatamente a salvação eterna. Ele diz que aquele que recebe o Santíssimo Sacramento do altar durante 9 primeiras sextas-feiras seguidas, durante 9 meses, sempre na primeira sexta-feira, recebe a Eucaristia e adora a Jesus e repara a Jesus das ofensas, dos ultrajes que ele recebe neste sacramento. Jesus garante a perseverança final, ou seja, a salvação. Marcos capítulo 13, versículo 13, ele diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E na 12ª promessa, Jesus diz que aquele que o recebe com amor na Eucaristia, pelo menos 9 vezes, 9 meses, a primeira sexta-feira do mês, tem a vida eterna. Aí você fala assim, mas por que Jesus promete e pede a Santa Margarida Maria Alacoque que pelo menos 9 vezes a pessoa comungue durante 9 meses? Naquela época, na época de Santa Margarida, existia uma heresia na igreja chamada jansenismo. Esse cara, Jansen, era um teólogo rigorista. Então ele dizia que o nosso pecado, a partir daquela palavra de São Paulo de Romanos capítulo 6, versículo 23, que falaram do pecado e a morte, ele dizia que o nosso pecado é algo tão grave, que dificilmente alguém se salva. E que a grande maioria das pessoas vão ao inferno. Isso é verdade.
dificilmente alguém se salva. Para entrar no céu precisa passar pela porta estreita, e a grande maioria vão ao inferno, literalmente. Por quê? Porque não se aproximam de Jesus. Mas ele dizia isso dizendo inclusive das pessoas que se aproximam de Jesus, das pessoas que participam da igreja, das pessoas que vivem os sacramentos, das pessoas que recebem a confissão. Isso é declarado como heresia, porque como que pode, se você recebe a confissão, você está perdoado? Entendeu? Então você vai para o céu. A grande maioria das pessoas se perdem porque não confessam, porque não comungam, porque não vão à igreja. E aí ele dizia que, assim sendo, nosso estado de pecado é tão grande que a gente deve evitar receber Jesus na Eucaristia, se afastar da Eucaristia. E as pessoas começaram a comungar uma vez por ano. Aí as pessoas começaram a comungar nem uma vez por ano. E a igreja teve que colocar um mandamento, comungar ao menos na Páscoa da Ressurreição, que é um dos 5 mandamentos da igreja, porque as pessoas não estavam comungando mais, nem uma vez por ano. Então Jesus vem dos céus e se revela a Santa Margarida e dizendo: comungue toda sexta-feira, pelo menos a primeira sexta-feira do mês. E a partir dessa aparição de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque, em que ele revela que o seu coração não é com um juiz rigorosíssimo que vai mandar todo mundo para o inferno, mas que, pelo contrário, é um coração misericordioso que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele mostra para Santa Margarida que ele é uma fornalha ardente de amor, de caridade, e que ele quer que as pessoas se aproximem dele no Santíssimo Sacramento do altar, na Eucaristia. A partir dessa revelação, o jansenismo começa a cair. E quem vai derrubar de uma vez por todas, o jansenismo é Santa Teresinha do Menino Jesus com a sua Pequena Via. A Pequena Via de Santa Teresinha do Menino Jesus é uma pá de cal no jansenismo, e encerra-se com a Santa Teresinha o jansenismo, praticamente. Mas então, meus amados, você vê como que o demônio é ardiloso, né? O demônio quer nos afastar da Eucaristia, porque ele sabe a promessa de Jesus: quem comer desse pão viverá eternamente. Então, essa heresia jansenista de Jansen, ela veio com o único objetivo: afastar as pessoas da Eucaristia, afastar as pessoas do sacramento. E aí começa a dar uma olhada na história das heresias, se a heresia sempre não vai nos afastar da Eucaristia. Por exemplo, a heresia protestante afastou completamente da Eucaristia. Os protestantes não têm Eucaristia. E olha o que vai dizer Jesus no versículo 53, João 6, versículo 53. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Não tereis a vida. É ao contrário, ele diz no versículo 54, quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. E olha o que o Lutero fez: afastou as pessoas da Eucaristia, da confissão e da intercessão de Nossa Senhora. Olha a cilada maligna. É uma tristeza. Tirou de vez as principais ferramentas, a principal de todas, que é a Eucaristia. A principal ferramenta de salvação é a Eucaristia, porque é Deus feito o pão para a nossa salvação, né? O sol da justiça, o alimento da nossa caminhada rumo ao céu. É o Deus que está conosco. É o cumprimento da promessa de Jesus que diz: estarei sempre convosco até o fim do mundo. Ele vai estar sempre conosco na Eucaristia. É o cumprimento da promessa de Jesus. E para a gente comungar, precisamos estar em estado de graça. Para estarmos em estado de graça, é o sacramento da confissão. Mas para que tenhamos a graça de estarmos sem pecado e de nos confessarmos bem, precisamos de uma eterna devoção à única criatura humana que nunca pecou, que é a Santíssima Virgem. Então, Nossa Senhora, confissão e Eucaristia são os maiores presentes que Deus nos deu para a nossa salvação. E a gente acaba, por meio da heresia protestante, perdendo esse tesouro que é a Eucaristia. Então, meus amados, para terminar essa catequese, tenham um grande amor a Jesus Eucarístico, a presença real de Jesus nas espécies do pão e do vinho. Participem bem da Santa Missa. Se não fez a primeira comunhão ainda, faça a comunhão espiritual, que é um grande desejo de receber a Jesus Eucaristia. E para terminar a catequese, eu quero falar para vocês da Beata Imelda Lambertini. Vocês já ouviram falar dessa Beata? Imelda Lambertini. Tem um vídeo no meu canal também sobre ela, no Tríduo de Corpus Christi. Eu fiz um vídeo sobre a Beata Imelda.
Se vocês voltarem algumas semanas lá no meu canal, vocês vão ver o vídeo da Beata Imelda lá. A Beata Imelda de Lambertini é um grande exemplo de devoção e de adoração eucarística. Ela era uma criança que desde cedo já demonstrou grande aptidão para as coisas espirituais. Na verdade, a mãe dela não podia engravidar. Os pais dela eram nobres, faziam parte da nobreza, só que a mãe dela não podia engravidar. Então a mãe dela faz uma pedido à Santíssima Virgem, pede a Nossa Senhora, por meio do rosário, da oração do terço, faz uma novena de rosários, pedindo que Deus lhe desse a graça de ser mãe. E ela engravida, né? E nasce a menina Imelda. A menina Imelda nascendo, ela já consagra essa menina a Nossa Senhora. Consagra totalmente a menina Imelda a Nossa Senhora. E essa menina começa a crescer espiritualmente. Não só crescer no corpo, mas crescer espiritualmente. E começa a desenvolver uma grande devoção à Eucaristia. O prazer da menina Imelda era estar diante de Jesus sacramentado. E aí ela descobre um convento de dominicanas em que tinha o sacrário, né? E ela adorava ir no convento, ficar adorando Jesus no sacrário. Adorava adorar Jesus no sacrário. Até que quando ela tinha por volta de 9 anos, ela pede para a madre que deixasse ela morar no convento. Mas a madre falou assim: minha filha, você não pode, você tem 9 anos de idade, você não é feliz na casa dos seus pais. E ela disse para a madre: eu sou muito feliz na casa dos meus pais, mas aqui no convento a senhora tem uma coisa que não tem na casa dos meus pais. A madre falou assim: o quê que tem aqui no convento que não tem na casa dos seus pais? A casa dos seus pais é tão abastada, né? O pai dela era rico e tal. Ela falou assim: aqui vocês têm o sacrário, aqui vocês têm Jesus sacramentado, na casa do meu pai não tem. E aí a madre, tocada por aquela palavra, resolve conversar com os pais da menina, fazer uma experiência de deixar a menina um tempo no convento, né? Porque criança logo ia passar aquilo, né? Criança, fogo de palha, como o pessoal fala, né? E os pais meio contrariados, mas veem que realmente a menina queria tanto morar no convento que autorizam. E ela ingressa na vida religiosa ali na primeira infância, já em direção na vida religiosa. Inclusive, um ano depois que ela entrou no convento, com 10 anos de idade, ela recebe o hábito dominicano, faz os seus primeiros votos, os votos transitórios. E ela pedia à madre, agora que ela já conseguiu a primeira vontade dela, que era entrar no convento, ela queria fazer a primeira comunhão. Só que naquela época existia uma determinação da igreja que a primeira comunhão só fosse ministrada para crianças a partir de 12 anos, ela tinha 10. Então a madre fala assim: meu filho, você não pode esperar mais 2 anos, aí você vai fazer a primeira comunhão. É até engraçado, né? Que ela já era uma freirinha, mas não tinha feito a primeira comunhão ainda, né? Já usava o hábito dominicano, mas não tinha feito a primeira comunhão. E aí ela, naquele desejo, ela pedia a Jesus que desse a ela a graça de comungar. Chegou a pedir para o padre, chegou a pedir para o bispo, mas era a determinação da igreja, só com 12 anos. E ela vivia a vida religiosa com tudo aquilo que as freiras faziam, ela fazia também. Acordava no mesmo horário, cumpria a regra, os trabalhos, tudo. A madre até dispensava ela dos trabalhos mais pesados, mas ela queria fazer tudo que as freiras faziam. E assim foi se passando um ano de vida religiosa. Quando ela tinha 11 anos, faltava ainda um ano para ela fazer a primeira comunhão, ela participando de uma missa, vendo as religiosas comungarem, ela teve grande desejo de comungar, grande desejo. E aí as religiosas comungaram, ela não pôde comungar, porque ela tinha 11 anos, ela pede a Jesus, ela diz assim: Senhor Jesus, tu que dissestes, vinde a minhas criancinhas e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Eu não posso comungar porque eu sou uma criancinha, mas o Senhor disse: vinde a minhas criancinhas. Então Jesus, dai-me a graça de fazer a primeira comunhão. E as freiras já tinham se retirado da capela, já tinha acabado a missa, as freiras já tinham retirado da capela, tinha ficado só uma religiosa e a Imelda, a religiosa fazendo ação de graças e a menina Imelda rezando. De repente, a porta do sacrário se abre e do sacrário sai uma hóstia consagrada voando. E essa hóstia para em frente da menina Imelda e começa a jorrar um jato de luz em cima dela, assim, luz. A freira que estava do lado vê aquela situação, né? Aquele milagre, corre, chama a madre e o padre. Eles correm na capela do convento e vê lá a menina Imelda ajoelhada, rezando, uma hóstia em cima dela, assim, voando e jorrando luz. Todos veem esse milagre. Então o padre vai lá na sacristia, pega a patena, se aproxima da hóstia
para tentar pegar a hóstia e colocar na patena, a hóstia já vai e já deita na patena do padre. O padre entende, é o próprio Jesus que quer que a menina comungue, né? Se Jesus quer, como não, né? Então o padre vai, Corpus Christi, e a menina diz amém, e o padre ministra a primeira comunhão dela. Ela havia dito por várias vezes para as religiosas: como pode vocês receberem Jesus na Eucaristia e não morrer de amor? Como pode vocês receber o próprio Jesus na Eucaristia e não morrer de amor por esse Jesus? Ela pensava e falava isso sempre com as irmãs. Ela recebe a primeira comunhão e fica ali em ação de graças. 5 minutos, 10 minutos, 11 minutos, 12 minutos, 13 minutos, meia hora, 40 minutos. Depois de horas que ela estava em ação de graças, a madre fala: já tá bom, né? Tá na hora das religiosas dormirem e a menina tá rezando ainda. Vou lá chamar ela. Quando a madre toca no ombro da menina Imelda, tentando despertá-la daquela oração, a menina cai no chão e estava morta. Literalmente ela morreu de amor por Jesus Eucarístico. Isso foi por volta do século XIII e até hoje o corpo da menina Imelda está incorrupto na Itália. Ela morreu com 11 anos. 11 anos. Até hoje o corpo dela está incorrupto, não se corrompeu, é um milagre. Até hoje o corpo dela está incorrupto. Por quê? Verás que o justo não conhecerá a corrupção, vai dizer o Salmo, né? Então muitos santos, os corpos não se corrompem como um sinal de Jesus, que aquela pessoa realmente é santa. É a menina que morreu de amor por Jesus Eucarístico. Ao final dessa catequese, eu quero convidar vocês a pedir a intercessão da menina Imelda de Lambertini, que ela que recusou as riquezas do mundo, que o pai dela era rico, para poder ter uma boa vida no mundo, recusou as riquezas do mundo, recusou os tesouros do mundo, porque ela entendeu que o principal tesouro era Jesus sacramentado. Ela entendeu que o principal tesouro era Jesus sacramentado e que amou tanto a Jesus que quando ela recebeu a primeira comunhão da Imelda foi tão agradável a Jesus que já foi suficiente, já foi a comunhão definitiva. A partir daquela comunhão, ela passou a viver a comunhão eterna nos céus com Jesus. Que a menina Imelda rogue por nós, que a gente entenda que a Eucaristia é o nosso maior tesouro. A Eucaristia é o sol da terra, é a fonte e o ápice da vida eclesial. E que na Eucaristia nós temos tudo, porque quem tem Jesus tem tudo. Amém? Beata Imelda de Lambertini, rogai por nós. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.